Olá, graça eterna, paz eterna, povo santo, povo abençoado, povo escolhido, povo predestinado, povo comprado, igreja santa, igreja eterna, igreja eleita, filhos do eterno, do soberano, filhos de Deus. Amados queridos santos de Deus, Elias Santos, ministro do Evangelho Eterno, vosso irmão. Graça eterna, paz eterna. Como vão vocês? Estão bem? Olá, estão bem? Olá, graça eterna. Amém, amados? Estamos bem porque temos a mente iluminada, temos os olhos do nosso entendimento iluminado, como está escrito em Efésios, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso 1:18, né? Amados, eu quero estar dando uma pincelada, né, nesses assuntos bíblicos, que hoje nós estamos vendo as mesmas coisas. Ser humano só muda de endereço, né? Ser humano só muda de endereço, né? Só muda de endereço, mas a mentalidade continua a mesma, né? Então, hoje nós temos conhecimento, nós temos a Bíblia como regra de fé, né? Nós temos a Bíblia, o único livro, todos os livros foram tirados da Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca, né? Então, todos os livros, todas as seitas, todas as religiões foram tiradas da Bíblia. Então, nós vemos o Gênesis até o Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, escrito por Moisés, né, as leis ali. Nós vemos também os livros dos profetas, nós vemos o livro histórico, o livro dos reis, vemos também o livro dos Salmos de Davi, temos conhecimento também, Provérbio, Eclesiastes, o sábio Salomão, né? Cantares, Jó, os livros históricos, Mateus até João, os 4 livros históricos. Vemos também as cartas do apóstolo Paulo, o livro de Ruth, de Esté, né? Temos tudo isso, Neemias, Crônicas, tudo isso, né? Sabemos. Nada disso foi para a gente. De Gênesis, Apocalipse de João, nada foi para a gente, nada foi para hoje. Mas também nós temos conhecimento, nós não podemos ser incrédulos a esse ponto de desprezar a Bíblia, desprezar a palavra. Desprezar a palavra. Porque da mesma forma que Deus falou aos profetas, depois continuou falando através de Jesus Nazareno. Então a Bíblia é a nossa regra de fé, então nós não podemos descartar a Bíblia, como muitos fazem, né? Ah, porque prega a graça, então não precisa mais a Bíblia, não precisa... Não, a gente não pode ser ignorante a esse ponto, né? Nós trazemos conhecimentos da lei para hoje, trazemos os ensinamentos, alguns ensinamentos, não um mandamento ali para fazer, para obrigar o povo, mas nós trazemos, por exemplo, a lei toda foi resumida, a Bíblia toda foi resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode ser cético ao ponto de ignorar isso. Então a gente vê muitos pregadores que, não, porque isso não foi para a gente. Sabemos, temos esse conhecimento. Hoje nós temos a mente iluminada.
Hoje não precisamos mais de tutores, nós sabemos disso. Mas a nossa regra de fé, nós vamos buscar exemplo aonde? Qual, qual, qual exemplo nós temos hoje? Qual exemplo eles tinham e qual nós temos hoje? Eles tinham o exemplo dos profetas, eles tinham a Bíblia, o Pentateuco, eles tinham a Torá, a Cabala, os ensinamentos. E hoje nós temos o conteúdo todo, nós temos a biblioteca toda para usar. Perdão, abençoado. Nós temos a biblioteca toda hoje, nós temos a Bíblia. Não para ordenar, para escravizar ninguém, como esses cães gulosos faz, usa a Bíblia para se promover, para extorquir o povo, para obrigar o povo a fazer o que o povo não quer, usando a Bíblia, né? Mas nós temos a Bíblia hoje como uma regra de fé, como ensinamento, porque é Deus falando através dos profetas, o próprio Deus falando, o próprio Deus falando como Jesus Nazareno, como filho, o próprio Deus se faz filho. Então, abençoados, eu quero estar dando uma resumida, fiz essa introdução rápida aí. Quero estar falando sobre Atos capítulo 17, né? O apóstolo Paulo, nas suas viagens ali, importante, né? Anunciando o evangelho da ressurreição, ele recebeu do próprio Deus. Então, ele passando ali em Atos 17, ele vê ali, vamos ler, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram até Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, onde os judeus ali pregavam, ensinavam, né, faziam seus ensinamentos, seus sermões. E Paulo, como tinha costume, ele foi ter com eles, né? Paulo tinha o costume de estar pregando, e ele estava ali com aquele intuito, amando do próprio Deus. Então, Paulo foi ter com ele, e por 3 sábados, porque ele se reunia no sábado, não era que Paulo guardava sábado, né? Texto sem contexto é pretexto. Paulo não guardava sábado, coisa nenhuma, não é? Mas ele se reunia no sábado ali. Então, Paulo foi durante 3 sábados ali e começou a ensinar, né? Paulo foi expondo ali, demonstrando o que vinha, o que aconteceria, né? Expondo ali, ministrando, que Cristo padecesse, tudo. Ele começou a falar, né? Ele começou a falar tudo o que Estevão falou. E o próprio Saulo de Tarso, Shaul, quando não tinha mente iluminada, quando era um religioso, ele mandou matar o próprio Estevão. Nós temos uma pregação aí falando sobre a morte de Estevão. Então, Paulo começou a falar a mesma coisa, que é uma verdade só. Então, hoje nós temos várias divergências aí, mas a verdade é uma só. Nós temos vários segmentos religiosos aí, mas a verdade é uma só. A verdade é que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E nós temos o conhecimento que nós hoje pertencemos ao Cristo ressuscitado, mas nós temos a Bíblia como regra de fé, tiramos exemplo da lei, não para segui-la, para cumpri-la, porque o próprio Jesus já cumpriu, mas tiramos exemplo dos profetas. O profeta foi até João, tiramos exemplo, a vida dele foi o espelho. Jesus Nazareno, não há outro. O próprio Deus veio à terra como Jesus Nazareno. Os ensinamentos de Jesus Nazareno é maravilhoso, é transcendental,
é eterno, nós não podemos descartar, é o nosso Deus. Nosso Deus vem à terra e se faz carne, Jesus Nazareno, para os judeus ali, nós sabemos tudo isso. Então o apóstolo Paulo estava pegando nada mais, nada menos do que Estevão já pregava. E foi por isso que Estevão foi morto, né? E Paulo, por consentimento de Paulo, e o povo começaram a se apavorar, né? Começaram a se apavorar, porque o que Paulo estava pregando para os atenienses ali era uma novidade, era desconhecido para eles, e até em Nazaré, até na própria cidade que Jesus Nazareno pregava, tinha uma divergência, uns cria, outros não cria, porque Jesus se apresentava como Deus, como Filho de Deus, né? Então muitos ali não cria, porque também não é para, né? Não é para quem quer, não é para quem corre, né? Então, versículo 23, eu já vou dar uma acelerada aqui, né? No versículo 23, no 21, né? Paulo faz todo esse ensinamento aí e estava se espalhando os ensinamentos da doutrina da ressurreição de Jesus, né? Que Jesus ressuscitou, tudo é verdade, né? Então, versículo 21, pois todos atenienses, estrangeiro, todos que estavam na cidade de Atenas, os estrangeiros, os residentes ali, muita gente, né? Uma cidade portuária, uma cidade de comércio, uma cidade famosa, né? E se reunia muitos ali, tinha os próprios da cidade e tinha os turistas, os estrangeiros residentes ali, né? Então, eles não tinham outra coisa para se ocupar, né? Os estrangeiros, os turistas, quando vêm para outra cidade, eles não têm outra coisa a fazer, a não ser conhecer a cidade e tudo, eles são turistas, né? Então, esses estrangeiros, eles não tinham outra coisa para se ocupar, então o costume era ir ali na sinagoga para ouvir as ministrações, né? E começaram a ouvir, né? Como o apóstolo Paulo estava passando por ali, eles começaram a querer saber o que era que Paulo pregava, né? O que Paulo ensinava, porque para eles era desconhecido. Aquela novidade. Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, né? Nome estranho ali no... Disse, varões atenienses, o Areópago. É a tribuna, né? Ele estava ali na tribuna, né? Ali ministrando ali. Então, ele disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, né? O povo estava supersticioso ali, ansioso, para querer saber o que Paulo ia pregar. Porque passando, eu vendo o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo passou e viu aquele altar ao Deus desconhecido. Então ele ficou observando e ele resolveu ministrar sobre aquele tema, o Deus desconhecido. É o nosso tema, Deus desconhecido. Mesmo hoje, no século 21, o maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, o soberano, continua para os religiosos sendo desconhecido. Porque uns têm Deus como um Deus pequeno, como um Deus que precisa de ajuda. Uns têm Deus como se fosse um amuleto. Outros têm muitos deuses com D diminutivo. Então, o Deus, Criador dos céus e da terra,
o Deus que tudo pode, o Deus que criou a vida, o Deus que criou a morte, o Deus que criou o bem, o Deus que criou o mal, fica sendo desconhecido. Porque hoje cada segmento tem um Deus específico, um Deusinho específico. Ah, o Deus que guarda o sábado, que quer que o povo guarde o sábado. O Deus que quer sacrifício, né? O Deus disso, o Deus daquilo, o Deus que é feito por mão de homens, né? Então ele tem os deusinhos deles, né? Aí, né? Então não muda nada, né? Não muda nada. O que Paulo pregou nos dias dele é o que nós estamos pregando hoje. Porque cada segmento tem um Deus específico para aquilo que eles querem. Um Deus que submeta aquilo que eles querem viver, do jeito que eles querem viver, a forma que eles querem viver. É um Deusinho que a religião cria. Cada segmento cria um Deusinho. E o Deus verdadeiro, o eterno soberano, aquele que se fez carne, que venceu a morte, que ressuscitou, fica sendo desconhecido para muitos. E hoje, século XXI, nós estamos pregando a mesma coisa, a mesma coisa. Nós estamos ensinando a mesma coisa, porque as pessoas, muitos, a religião não ensina o Deus verdadeiro, ensina o Deus da falsa teologia, da teologia da prosperidade, o Deus do toma lá da cá, Deus com D minúsculo, o Deus que é elevado por mão de homens, Deus para cada dia do ano, Deus para cada dia do mês, cada festa tem um Deus deles aí. Então nós continuamos pregando a mesma coisa, nós continuamos batendo na mesma tecla, mas nós sabemos que não é para quem quer, não é para quem corre, mesmo ele estando na escuridão aí, tendo o véu na mente aí, eles estão, para eles é a verdade, né? Para eles é a verdade, né? Então, para a cidade, a ateniense ali, né? Era uma doutrina estranha, era uma doutrina, não era o que Paulo estava pregando, o que eles ouviam falar, né? Então Paulo chegou em Atenas ali e começou a ver aquela idolatria, os judeus ali, os religiosos, ensinando filosofia, né? Tinha ali os epicureus, né? Os estoicos, e eles brigavam entre si ali, contendia, né? Contendia, divergia uns com os outros, né? A diferença hoje não há diferença. Não há diferença hoje. Hoje há essas divergências também, essas discussões, esses debates, né? Quando eu comecei a defender o Evangelho Eterno, eu debatia, hoje eu não debato mais. Não adianta, irmão, não adianta. Não é para quem quer, não é para quem corre. Deus permitiu que eles vivessem que eles crescem dessa forma. Então nós vamos respeitar, né? Então, amado, o apóstolo Paulo pregava o Cristo, Jesus e a ressurreição, né? Pegava Jesus da ressurreição, Jesus ressuscitado. Naquela cidade de Antena era uma novidade, né? Que eles tinham o conhecimento dos profetas, Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? Eles tinham o Pentateuco para se reger, né? Então, amados, para eles era uma doutrina estranha. Para os atenienses, todos daquela cidade, era novidade, né? Versículo 22, né? Versículo 22 que nós lemos, versículo 22, e estando Paulo no meio ali, na tribuna ali, no local ali para fazer o seu sermão, e ele começou a dizer: veja que vocês estão curiosos, vocês estão supersticiosos. Então, 23, aí Paulo passando, né? Já viu aquele altar, né? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, olha, vossos santuários, quer dizer, tinha vários, mas a gente sabe que santo só existe um, que é Deus.
A mesma coisa hoje, tem vários santuários, vários segmentos religiosos. E Paulo vivendo a mesma coisa. Foi o que eu comecei a ministração. Ser humano só muda o endereço, mas é a mesma coisa. Tá vendo? Mesma coisa daquela época, do começo. Hoje tem vários segmentos, uns crê nisso, outros crê naquilo, né? Então, porque passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito, dois pontos, ao Deus desconhecido. E esse, pois, que vos honrarei, é esse que eu vou pregar. Esse que vocês têm esse altar aí, Deus desconhecido, é esse que eu vou honrar, é esse que eu vou pregar. Não conhecendo, e é que eu vou anunciar. Eu não vendo esse altar aí, então eu vou estar ministrando, vou estar pegando esse exemplo aí, vou estar trazendo como tema aí Deus desconhecido. Né? Versículo 24. O Deus, aí Paulo começa a pregar agora a mesma coisa que Estevão pregou. A mesma coisa que o Estevão pregou lá em Atos 7. Por isso que ele foi morto, o próprio Saulo, né? Shaul consentiu ali, pegou carta branca ali, ele era um religioso, criado aos pés de Gamaliel. Então Estevão, o primeiro diácono, o primeiro mordomo ali, pregou isso aí, é o Deus desconhecido, né? O Deus que era desconhecido pelo povo, né? Que não habita em templo feito por mão de homem. Olha, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele habita, sendo Senhor dos céus, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. A mesma coisa que Estevão pregou e foi morto por esta verdade. A mesma coisa nós estamos pregando hoje, que ele não habita nessas catedrais, nesse cenáculo, não habita nessas casas, nesses lugares apelidados de igreja. Não habita. A mesma coisa que eles pregavam lá, nós estamos pregando hoje, ensinando hoje as pessoas adorando. Chegando aí, tem catedrais aí que as pessoas chegam e vai lá para o altar. Um falso altar, é um tabuado ali de pedra, de madeira, de mármore. Ele chega lá, ele se ajoelha e fica, não, você tem que depositar no seu altar, você tem que honrar o altar. E muitos botam a mão e fica cheirando aquilo ali onde os homens pisam. Então é adorado hoje. O Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele não habita em templo feito por mão de homem. Nós estamos dizendo a mesma coisa. Estevão foi morto por falar a verdade, que Deus não habita nesses lugares. O templo que Deus habita somos nós, nossa mente, nosso entendimento. Então Paulo continua dizendo a mesma coisa. Paulo vai pregar a mesma coisa. Ele consentiu a morte de Estevão, porque estava pregando essa verdade, e ele vai pregar a mesma coisa. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. 25. Tampouco é servido por mão de homem, tampouco é servido. Nós estamos pregando a mesma coisa hoje, porque o Deus que eles pregam aí precisa de ajuda. O homem diz que Deus precisa de ajuda, eles ganham alma. Nem Jesus ganhou, Jesus comprou. Eles dizem que ganha alma. Eles dizem que eles têm que apresentar as crianças para Deus, porque Deus não conhece. Eles têm que dar uma carteirinha, como eles são o dono ali, o nome deles ali. Eles têm que honrar os ungidos, os ungidos, tem que honrar, tem que dar tudo que tem a eles, tem que beijar a mão deles. São os pontífices, né? A mesma coisa nós estamos pregando hoje, irmão. Só muda de tempo, de época, de geração, de era. A mesma coisa nós estamos pregando hoje, ensinando algo que já era para estar nítido, já está bem fixo na cabeça do povo. Mas não vai ficar porque não é para quem quer, não é para quem corre. Mesmo eles estando desse jeito, para eles é a verdade deles, né? Então, 25. Tampouco é servido por mão de homens. Deus não é servido por mão de homem. O próprio Jesus Nazareno, ele servia, ele não era servido. Esses falsos profetas, que não existe profeta foi até João, esses cães gulosos, eles querem ser servidos, quando eles querem alguma coisa, ele pede para os irmãos, a sua massa de manobra. Quando os irmãos precisam, eles mandam orar, pedir a Deus.
né? Então, eles querem ser servidos, mas olha o que Paulo diz aqui, que o Deus maravilhoso não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Deus necessita de alguma coisa, irmãos. Não, dê para Deus, Deus necessita de alguma coisa. Nós estamos pregando a mesma coisa. 99,9% do sistema religioso aí não prega isso, dê para Deus, Deus precisa e não sei o quê. Deus não precisa de nada. Tampouco é servido por mão de homem, como se necessitasse de alguma coisa. Deus não necessita de nada. Ele é quem dá, ele que é o supridor. Pois ele mesmo é quem dá todas as coisas. Olha aí, ele mesmo que dá todas as coisas. Ele traz a chuva, traz o sol, traz a saúde, traz a paz, a alegria. Também traz a guerra, né? Criou o bem, criou o mal. Criou a luz, criou as trevas, criou a morte, né? Pois é ele mesmo que dá todas as coisas, a vida e a respiração, a todas as coisas. Então as pessoas começam com filosofia, com vã e sutileza, mas é a mesma coisa, irmão. A verdade está na palavra de Deus. A verdade está na palavra. Versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens, de um só fez a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dante ordenado. Olha ele dizendo, falando sobre a predestinação. Já dante ordenado. É um livro, a nossa vida é um livro. Começo, meio e fim, tem nada sendo escrito hoje. Já foi escrito tudo. As escrituras já foi cumprida, já o tetelestai, né? Ordenado, determinando 26, deixa eu ler o 26 de novo. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenado os limites da sua habitação. 27. Para que buscasse ao Senhor, para que buscasse ao Senhor, se porventura Tataendos o pudesse achar. Aí ele quer dizer assim, por acaso as pessoas querem buscar a Deus como se pudesse achar, querem buscar nesses lugares, querem buscar, é como diz aí as religiões, venha buscar o Espírito Santo, venha aceitar Jesus. E onde é que o Espírito Santo está? Está nesse cenáculo, nessas catedrais? Nunca esteve. Nunca esteve. Nem esteve antes, nem hoje. O próprio templo foi derrubado. O templo de Jerusalém, o templo de adoração ali dos judeus. Hoje o templo é nossa mente, nosso entendimento. Os filhos, ele habita nos filhos, no entendimento dos filhos, no conhecimento. Está aqui, ó. Toda a lei, todo conhecimento está na mente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não quero algo, eu não vou dar ao meu irmão. Não vou desejar o mal para o meu irmão se eu não quero para mim. Não vou cobiçar o que é do meu irmão. Então, toda a lei, todo o Pentateuco, toda a Torá, todos os 613 mandamentos foram cumpridos por Jesus Nazareno. Então, hoje nós não estamos cumprindo nada, mas nós temos ali o conhecimento do certo e do errado. Não precisamos de tutores. A religião traz tutores, homens desviados da verdade, cães gulosos para dominar o povo, para dizer o que eles têm que comer, o que eles têm de beber, o que eles têm de vestir, né? Vamos acelerando, né? Para a mensagem não ficar, já tá extensa, né? Que pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. As pessoas procuram buscar, achar, mas ele não está longe de nós. 28. Porque nele vivemos e nós nele vivemos e nos movemos. E existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Aí ele está falando agora
dos poetas, dos filósofos, ele está dizendo, como alguns dos poetas disseram. Porque Paulo tinha todo esse conhecimento, né? Paulo era um dos homens mais preparados daquela época. Né? O conhecimento de Paulo era um conhecimento monstruoso, né? Foi criado aos pés de Gamaliel. Era um religioso de marca maior, né? Como nós temos muitos aí, mas usa o conhecimento para extorquir o povo, para dominar o povo, né? Coisa que Jesus nunca fez, né? Olha aí. 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar, sendo, pois, nós geração de Deus, sendo, pois, nós geração, quer dizer, gerado por Deus, criado por Deus, sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que divindade, que a divindade, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, o divino, o supremo, o próprio Deus, seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra, esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Então, vocês querem comparar Deus como prata, como ouro? Deus, tudo isso foi ele que criou, tudo isso é criação dele, ele é maior do que tudo isso. 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, Paulo começou a pregar a mesma coisa que Estevão pregou, desde falando dos patriarcas, falando da Torá, do Pentateuco, de Abraão. E ele disse, mesmo toda a ignorância humana, hoje, ele quer que se arrependa, ele não leva o tempo da ignorância, o tempo que vocês viveram sem conhecer, porque eles não conheciam. Eles conheciam vários deuses com D diminutivo, é a mesma coisa, o mesmo que acontece hoje, mas não conhecia o verdadeiro, o Deus com D maiúsculo. 31. Porquanto tendo determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou e disse, deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então ele está falando de Jesus Nazareno, que o próprio Deus se manifestou ali, que ele ia chegar o dia dele julgar, ia julgar, e julgou mesmo. Julgou os seus, os judeus, ele veio para os seus, mas os seus lhe rejeitaram, lhe mataram. Os judeus só viviam perseguindo Jesus, querendo achar falha nele para o matar. Apredejava Jesus diariamente. Jesus estava numa cidade, os judeus apredejava, Jesus ia para outra, dizia que Jesus fazia milagre no nome de Bezebu, Então Jesus sofreu pelos seus. Jesus foi vendido pelos seus. Ele veio para os seus. O próprio Deus se manifesta em carne ali para os judeus, como Jesus Nazareno. Jesus Nazareno envia os 12 discípulos, levanta os 12 apóstolos para ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para pregar para os judeus. E eles mesmos apedrejam Jesus, vende Jesus, traz Jesus. O próprio seu povo, ele veio para os seus, mas os seus lhe rejeitaram, lhe venderam, lhe fizeram tudo que você imagina de maldade, fizeram com Jesus. Né? Até o ponto de Jesus ser preso, chegou a hora, foi determinado por ele, e eles escolheram um bandido, o maior ladrão daquela época. O povo, os judeus, escolheram ele, solta Barrabás, e prende, mata Jesus, imagine. Tudo plano dele, mas ele julgou, estava escrito, ele fez juízo ali nos anos 70, e cumpriu tudo aquilo que ele prometeu, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O juízo foi para os judeus, que venderam o Cristo, mataram, colocaram na cruz, penduraram, colocaram ali na estaca de tortura, como muitos falam, que é a cruz. E daí vem o ensinamento de Paulo, o evangelho da cruz, não o madeiro,
mas o que aconteceu lá. E é o nosso ensinamento hoje, que na cruz, antes da cruz, depois da cruz, nós pregamos antes e pregamos o hoje, mas vivemos o hoje, vivemos o depois da cruz, não o antes, mas trazemos o ensinamento do antes da cruz, né? Trazemos ensinamentos, não como cumprir o que aconteceu antes da cruz, não, porque nós hoje pertencemos ao outro, ao ressuscitado, ao maravilhoso, aquele que nunca mudou, ele é e sempre será o próprio Deus. Ele veio à Terra, assume ali o corpo para cumprir o seu plano, o seu projeto, assume um corpo ali em carne, Jesus Nazareno, depois ele cumpre toda a lei, depois ele se entrega à morte, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu agrilhão, morte, criação dele, ele mesmo vence a morte, ele ressuscita e volta a ser o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o soberano, o onisciente, o onipresente, aquele que pode, aquele que criou tudo, né? É esse que nós servimos, que nós adoramos, ao único, não existe outro. Não existe outro evangelho. Evangelho eterno. Evangelho eterno, evangelho do maravilhoso, do conselheiro, do Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo ressuscitado. Então, versículo 31, portanto, tem determinado o mundo por meio do varão, que destinou o varão que ele está falando aqui, é o Jesus Nazareno, e disse Deus, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos? Uns escarneciam, como Paulo começou a falar da ressurreição dos mortos, eles não criam, começaram a escarnecer dos mortos. Uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Olha, nós não queremos ouvir isso, não. Nós vamos ouvir outra vez. Nós não queremos ouvir. Eles já começaram a ignorar. Falou de ressurreição, eles já começaram a ignorar. Não é o que acontece hoje quando a gente fala que o homem já é perfeito, os filhos já estão perfeitos, que salvo uma vez, salvo para sempre, que o homem já está perdoado. Não é? Nós somos ignorados, tido por desigrejado, né? Eles querem estar dentro de um local ali e sendo guiado por aquele homem, dominado, extorquido. Quando alguém recebe a revelação e se livra de sair, eles perseguem, diz que é desigrejado, diz que tem que ter um quartel, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser preso como eles, né? Então a mesma coisa aí, a gente só muda o tempo, as gerações, mas a mente do povo continua a mesma, né? Olha aí. Olha, nós não queremos falar sobre isso não, nós te ouviremos outra vez. Quero novidade para ele falar de ressurreição. 33. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns varões, e eles creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, Pragita, né? E uma mulher por nome de Damares. E com eles outros, né? Teve alguns ali que a revelação chegou até eles, que também não é para quem quer, não é para quem corre. Então teve muitos ali que creram, mas a maioria não creram. Disse, olha, não, nós não vamos te ouvir não, fica para outra ocasião, né, irmãos? Então, para muitos ali nós sabemos que eles nunca tinham ouvido falar nisso, só estavam acostumados com os profetas, com os patriarcas, né? Então, os atenienses ali, eles desconheciam da ressurreição. Para eles era algo que
Então, não é a mesma coisa que acontece hoje, quando a gente fala quando a gente fala do Tetelestai, João 19:30, está feito, está consumado, que já estamos perfeitos, cheios até o topo. Salmo 23 é verdade na nossa vida, o Senhor é nosso pastor e nada nos falta, que a obra já foi feita, que tudo já foi cumprido, Deus já julgou ali, ele prometeu julgar os judeus, e foram julgados ali, e a salvação que ele falava era da grande tribulação, muitos foram salvos da grande tribulação, né? Então, muitos hoje desconhecem isso aí. Muitos querem praticar ainda, querem praticar a lei. Eles voltam, não avança, não avança no conhecimento, eles querem praticar ainda, eles querem cumprir aquilo que Jesus já cumpriu. Eles querem levar o povo a comer um pedacinho de pão. Levar não, leva, né? A maioria, 99,9, vive nesse memorial, um pedacinho de pão, fermento, suco de uva, um memorial para um Deus que está vivo, para um Deus que criou tudo, um Deus que nunca morreu. Aquela manifestação dele ali, a manifestação dele ali foi projeto dele, para o seu sangue ali, purificar o pecado, o sangue limpar. Então, tudo teve um significado para Deus, nada foi por acaso. Eles querem pagar preço. Vocês estão pagando o quê? Jesus não já pagou com uma só oração? Vocês querem pagar o quê? Vocês querem carregar a cruz, como muitos dizem aí, carrega a cruz. Jesus carregou porque ele é Deus, mas ele morreu nela, ele venceu a morte, né? Ah, subir monte, porque Deus só atende lá no monte. Isso foi algo da lei. Muitas vezes encontrava Jesus no monte, Jesus ia para o monte, porque no meio do povo ali ele não poderia fazer suas orações. Ele tinha que ir para um lugar reservado, além dos judeus que o perseguiam, o povo que sempre estava tendo notícia dele, estava procurando, então ele ia para um lugar reservado, para um monte. Muitas vezes o próprio Jesus Nazareno subiu a montanha, depois desceu para dar o sermão ali, o sermão da planície, né? Ele estava no lugar alto, tá? Sempre ele ia. Aí hoje são ensinados aí por muitos ali, para que as pessoas vão para o monte, as vigílias. Paulo fazia vigília porque Paulo estava viajando ali, muitas vezes ele tinha que fugir de uma cidade para outra, à noite ali. Isso era vigília porque era, não tinha carro, não tinha automóvel, então ele tinha que se deslocar. Muitas vezes passava fome, não era que ele jejuava, passava fome porque não tinha comida, estava fugindo ali. Então eles querem trazer algo para hoje, querem colocar na mente do povo, que o povo pratique esse tipo de coisa. Então, quando a gente traz hoje que as coisas, que os filho, nada pode fazer o filho deixar de ser filho é filho. Aí para eles eles não querem ouvir. Eu já cheguei para líderes assim, logo quando eu comecei, eu já falei aí no início da administração, logo quando eu comecei a defender o Evangelho da Graça Eterna, eu mostrava, olha aqui, até eu fui até pregar, como eu já falei, comecei a pregar numa rádio aí, o Evangelho da Graça, me expulsaram de lá, e disseram, não, a gente não quer que você pregue isso aqui não, só se você mudar a sua pregação, porque senão não vai pregar aqui não. Eu digo, tá bom, eu peguei minha Bíblia e fui embora. Eu tinha convicção, tinha e tenho, né? Tinha e tenho do que eu prego. Não estou pregando aqui porque, né, sem convicção, eu tenho convicção do que eu prego, do que eu ensino. Não por sabedoria, por conhecimento, mas por revelação. Então, quando a gente prega hoje, somos tidos por desigrejado, porque tem que ter um quartel, porque tem que ser dominado pelo homem, tem que levar o que você ganha para o homem, para manter esses impérios faraônicos, esses cenáculos, essas catedrais, manter esses impérios desses cães gulosos. Você não mantém uma família que passa necessidade, agora manter esses cães gulosos para estar viajando. Eu conhecia um líder, todo ano ele ia para Israel.
E vai ainda, né? Se Deus não levou ele ainda, todo ano ele vai para Israel, mas quem paga é o povo. Muitos ali nunca pisou lá, mas ele todo ano ia para Israel, né? Deu uma queda de corrente aqui, né? Então todo ano ia para Israel. Todo ano ia para Israel, todo ano, todo ano. Quem pagava o povo. Estava falando com a irmãzinha. Ô irmã, a senhora já saiu, já viajou para outros lugares? Não, meu filho, eu nunca saí por aqui. O único lugar que ela tinha ido mais longe era o interior aqui de Pernambuco. Mas ela bancava ali. Ela bancava aquele homem para todo ano. Ele, não só ele, mas a família, a comitiva. Então, é um império faraônico, é uns cães gulosos, né? Então é terrível isso, mas muitos querem continuar nessa escravidão e para eles é a verdade. Eles matam e morrem defendendo essa verdade. Eles matam e morrem. Logo no começo, eu vou falar mais uma vez que eu defendi o Evangelho da Graça Eterna. Muitos queriam até brigar comigo, né? Muitos líderes, não, porque eu estou certo, porque meu amigo, meu irmão, meu amado, é a Bíblia aqui, a palavra. Hoje eu não faço mais isso. Porque ali é a verdade dele, é o mundinho dele. Ele está acostumado a tirar do povo, a extorquir o povo, usando o texto sem contexto, usando a escravidão, o povo escravizando o povo. Mas nós sabemos que o Evangelho eterno é a liberdade, é o descanso. O próprio Jesus Nazareno disse, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas tem pessoas com fardo pesado. Eu converso com tantos irmãos. Ah, meu amado, é um sofrimento, mas Jesus sofreu também. Jesus sofreu para a gente não sofrer, né? Vai sofrer a carne, né? A perda de um ente querido, o luto, a gente sofre, uma pessoa querida, né? Isso é a carne, mas espiritualmente está tudo perfeito. Espiritualmente o teto está e a obra já foi feita, né? Mas ele sofre aí, se mutila, sacrifício. Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus, não pediu nenhum sacrifício. O próprio sacrifício ele fez. Eles continuam ainda pescando da lei, pescando ali, o profeta foi até João, usando Malaquias 3:10 para dizer que o povo está roubando, para dizer que o povo está roubando a Deus. Quer dizer que quem rouba a Deus é maior do que Deus? É o Deus dele, é o Deus deles. O Deus dele, o povo é maior do que Deus. O povo rouba Deus. Olha só. Olha só que mentalidade. O povo roubando Deus. Quem está roubando o povo é eles. O povo não está roubando Deus. Porque se o povo roubasse Deus, o povo era maior do que Deus. Quem é que pode contra Deus? Agindo Deus, operando Deus, quem é que pode? Olha a mentalidade deles. E o povo cai nessa arapuca, o povo cai nessa sinagoga, o povo cai nesse reggae. Eu dancei esse reggae já. Eu já fui escravo, como muitos que me conhecem, né? Então eles têm aquilo de apelar, fazer aquela apelação para as pessoas se, se converterem. Se converter de quê? As pessoas aceitar a religião, né? Aceitar as falsas doutrinas deles, né? Ser mais um escravo deles lá, né? Ter a carteirinha, tomar um banho lá no tanque, na piscina que eles fizeram, no batistério deles lá, né? Porque se sair de lá, for para outro lugar, não aceita, tem que fazer tudo de novo, né? Então, aceitar a escravidão deles, aceitar o jugo deles, os fardos deles, mas aceitar Jesus, quer dizer, quem vai aceitar Jesus é maior do que Jesus, e não é, né? Aceitar Jesus. Se foi ele que aceitou seu povo, foi ele que escolheu seu povo, foi ele que determinou como filho, foi ele que escolheu o filho, ele que escolheu os filhos, né? Mas aí não, aí tem que apresentar a criança, apresentar como se Deus não... Olha o Deus deles como é. Apresentar a criança quer dizer que Deus não conhece aquela criança. Já foi Deus que deu aquela criança. Vamos estar dando continuidade nas próximas nas próximas ministrações. Vamos estar entrando mais, né? Explanando mais, né?
Então, amados, deixa eu orar por você. Amém? Não vou te apresentar a Deus, não, né? Não vou te apresentar porque você já é filho, como é que eu vou te apresentar? Não, deixa eu apresentar a sua casa, a sua família. Quer dizer que o poder é do homem que está apresentando, né? Como é que eu vou apresentar se você já é filho dele, se você já é abençoado, sua casa já é abençoada, minha irmã, você já é abençoada, meu irmão, você já é abençoado, teu filho pertence a ele, tua esposa, teu esposo, tua família pertence a ele, tudo que você tem veio das mãos dele, como é que eu vou apresentar ninguém? Eu vou orar, porque nós temos que falar com Deus, orar é viver nessa interação com ele, né? Falar com ele, dizer o quanto ele é maravilhoso, o quanto ser grato, né? Então vamos agradecer um pouco agora a ele. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Cristo ressuscitado, nós te adoramos, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu como filho, filhos eternos. Pai, te agradecemos pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Pai, eu te agradeço por todos os teus filhos que me ouvem, que vai me ouvir. Pai, que todos que têm a mente iluminada, todos que estão inscritos no canal Abençoado em Graça e todos que vão ser inscritos ainda, Pai. Pai querido, somos gratos por tudo. Pai, onde abundou a dúvida, o medo, onde abundou o fardo pesado, a escravidão humana, que superabunde o Evangelho eterno, o Evangelho da graça eterna. Pai querido, aqueles que estão doentes no corpo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, perderam o seu ente querido, Pai, que superabunde a tua vida sobre eles, a tua saúde, a tua paz, a tua alegria, e que possamos cada dia, Pai, ver o Evangelho eterno correr, chegar até onde o Senhor determinou, porque não vai chegar nem mais nem menos, vai chegar onde o Senhor determinou. Somos gratos por isso. Amém, amém, Abba Pai. Amados, graça eterna, paz eterna, estamos juntos. Então, seu like é importante, seu like é importante para fortalecer o canal. Você se inscrever é importante, você que já é inscrito, estamos juntos. Você que vai se inscrever, você está fazendo aquilo que Deus já determinou. Amém? E vamos avante, vivendo, ensinando e vivendo o Evangelho eterno. O Evangelho do descanso, o Evangelho da paz, o Evangelho do tetelestai, o Evangelho consumado por nosso Cristo ressuscitado. Abba Pai, graça e paz.